Muito bem, estamos começando mais um boletim analisando o que anda acontecendo com a soja e principalmente com a formação de preços em Chicago, aqui no Brasil. E hoje a gente tem aí recuo pequeno de um pontinho, meio pontinho aí nos principais vencimentos. De qualquer forma, a soja está ali nos $9 por bushel, brigando por ele já nas últimas duas sessões aí. A gente vai conversar agora com o Mário Mariano, diretor comercial da AgroSoia, da Novo Rumo Commodities também, está aqui já com a gente. Seja bem-vindo, Mário Mariano, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Tivemos uma semana, dá para dizer, positiva para a soja, afinal de contas, buscou aí os $9 por bushel, que era um patamar que vinha testando há muito tempo e sempre tinha uma realizaçãozinha que jogava o mercado de volta para longe desse patamar. Será que agora está consolidado, Mário? Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos amigos do campo, da produção e também do consumo. E assim eu trago a vocês as notícias que você me pergunta sobre essa expectativa criada ao redor do mercado internacional e o doméstico, com os seguintes destaques. A China esta semana, ou desde a semana passada para cá, vem buscando grandes volumes de grãos, sobretudo nos Estados Unidos. No mercado americano, as conversas foram ao redor de 4,5 milhões de toneladas de soja vendida, e os ruídos começaram a falar números muito maiores. Bom, mas o mercado não estourou ainda por quê? Bom, porque até agora ao redor de 3.200.000, 3.250.000 foram confirmados pelo Departamento de Agricultura americano. A razão de hoje termos um número muito estável na Bolsa de Chicago é basicamente o contraponto, quando as lavouras não estão ameaçadas pelo clima nos Estados Unidos, e muito provavelmente com o relatório USDA da última segunda-feira, indicando que houve uma melhora nas condições de lavouras boas e excelentes, já mostra que não tem muita ameaça climática, então só dependemos do mercado de exportação americano, que vem se sustentando por conta dos prêmios. Então, Alexander, embora você tenha visto hoje 2 centavos, 1 centavo menor na Bolsa de Chicago, a transparência é um pouco diferente em relação ao que nós convivemos ao longo dos últimos dias. Demanda forte, não só para grãos, como também para carnes nos Estados Unidos. Mercado forte. Agora, você usou uma palavrinha aí que me deixou com a pulga atrás da orelha, Mário. Preços ainda não explodiram. O que esse ainda quer dizer? Nas últimas 2 semanas, 3 semanas, nós temos conversado com os nossos amigos internautas e eles estão ouvindo de mim já há algum tempo, onde os estoques deverão pular em torno de 6,5 milhões na China para algo como 14 milhões para atender a sua demanda. Da semana passada para cá, nós encontramos uma demanda aquecida, o mercado físico americano relatou volumes bastante grandes, para milho os volumes foram muito grandes também, carnes também foi bastante elevado. Então, é provável que esses preços deverão trabalhar em números, num comportamento de alta maior? Sim, é provável, porque nesse momento não temos, ou o chinês não tem uma outra saída a não ser fazer um acordo comercial de compras. Não digo um novo acordo, mas quis dizer no sentido de fazer compras específicas dentro dos Estados Unidos e ser atendido por aquele país. Mas enquanto esses rumores que trazem ruídos de vendas ainda não confirmados no volume na qual o mercado físico vem se sustentando através dos prêmios na exportação muito maior do que o mercado tem percebido, a Bolsa não consegue evoluir. Então, comentei contigo na semana passada que deveríamos encontrar uma sustentação ao redor de $9, $9,10, e nos gráficos desta semana encontramos uma resistência a $9,06, que foi a máxima do dia de ontem. Portanto, tanto o lado fundamentado na exportação quanto o lado técnico estão trabalhando para e passo. Então, há de se respeitar no momento que o relato das vendas oficiais pelo Departamento de Agricultura americano, ao redor de 3.250.000 toneladas nesta semana. E o lado climático, ele está trabalhando conjunto com o mercado técnico, mas tem um degrau? Sim, o Mário Mariano acredita que haverá um degrau novo quando houver uma demanda um pouco mais abundante.
E só para finalizar essa questão, por que o patamar de preço ainda não foi galgado num número muito maior, é que ao longo desses últimos dias mais recentes, nós voltamos a ter uma tensão sino-americana. Os americanos acabaram fechando um consulado nos Estados Unidos e os chineses essa noite fechou um americano. Então, isso não soa bem também nos ouvidos dos especuladores de bolsa, que acabam entendendo que há uma pedra no caminho que não desenvolve um volume maior de vendas de grãos e carnes americanas para a China, Alexander. Muito bem. Você citou aí a questão dos prêmios. O que isso diz, Mário, então? E como é que eles estão nesse momento, os prêmios americanos? Então, vem subindo bastante. A demanda, pelo que nós temos percebido ao longo desses dias, se somar as últimas 2 semanas, Alexander, nós vimos os prêmios subindo de negativo, quase positivo, e já com sinais de números ao redor de 4,5 milhões para a safra desses últimos 10 dias, e podendo chegar até uns 5,5 milhões, considerando esses últimos... Olha, são 9 dias oficializados pelo Departamento de Agricultura americano em 3,2 milhões. Mas o que eu ouvi no mercado físico, através das exportadoras nos Estados Unidos, esse número já teria passado 5,5 milhões de toneladas. Então, a hora que vier de fato a confirmação desta venda pelo Departamento de Agricultura americano ao mercado, é provável que os prêmios continuem fixando volumes maiores. Porque também temos percebido que o produtor americano, assim como eu já comentei com você da última vez, ele também está reduzindo o seu passo de venda, deverá levar ao redor de 1 milhão de toneladas de estoques para a próxima safra e acaba também minguando esse volume na exportação. Então, não vejo um outro caminho senão a alta nos preços na Bolsa, e quis considerar que a alta é boa na Bolsa, também como é alta no mercado físico através dos prêmios que estão em vigor no momento, lá nos Estados Unidos. Mas só para entender, mesmo com esse aumento dos prêmios e essa recuperação da Bolsa, o produtor americano ainda segue reticente na venda? É exatamente isso que vem acontecendo. Os prêmios lá no mercado americano, assim como aqui no Brasil, ele também serve para buscar no produtor um ganho no sentido de oferta, aumentar a oferta do produtor. Ele tem que conquistar o produtor para que faça um volume de venda maior para atender a demanda. E os prêmios estão subindo lá exatamente para buscar do produtor uma oferta maior, exatamente. Tá, mas ele tem algum alvo na cabeça, algum número que a gente pode ver disparar as vendas aí, Mário? Então, Alexander, nesse momento o que eu posso te dizer apenas é com a referência de preço lá no mês de novembro. A partir de $9,20 é onde citam que é o maior volume de vendas do produtor. Tá. Agora, cada dia um dia diferente, né? Nós temos, por exemplo, uma sinalização de que nas lavouras boas e excelentes nos Estados Unidos houve uma melhora. Essa melhora significa um aumento de rendimento. Quanto maior o rendimento que o produtor entende nesse momento que não haverá risco de perda da sua colheita, maior será a possibilidade de venda pelo alto rendimento. Por essa razão, talvez não $9,20, quem sabe $9,10. Mas também se a demanda continuar aquecida e esses ruídos de novas compras de chineses naquele país trouxeram uma velocidade maior de demanda, provavelmente o produtor começa também a diminuir a sua venda para buscar um preço-alvo maior. Então, a cada dia, né, e citando inclusive o número de empregos nos Estados Unidos que diminuiu essa semana, mostra uma dificuldade de recuperação da economia daquele país, como também da economia global. Então, o dólar também acaba pressionando as commodities agrícolas, impedindo que tenha um crescimento muito rápido. Mas, claro, isso tudo foi pontual ao longo da semana, mas, evidentemente, o que está em jogo hoje e que pode trazer, sobretudo, um novo patamar de preço na Bolsa de Chicago é a demanda de grãos e carnes por parte da China. A consolidação da safra americana deve acontecer aí nos próximos 15 dias, enfim, quando o mercado climático já perde um pouco da sua força em cima da formação de preços. Em se consolidando uma safra cheia, como você disse, com perspectiva de melhora na renda, né, na produtividade da lavoura, mesmo as compras mais agressivas da China vão ser capazes de se sobrepor aí e puxar o preço ainda mais para cima, Mário? Diante desses relatos de vendas para os chineses, não só este é o fator altista de momento na Bolsa, como também há outros
outras variáveis. Uma delas que eu percebi que está muito comentado ao longo da semana é que o mercado de óleo de palma na Malásia ele vem trazendo uma perspectiva de redução para 19 milhões e meio de toneladas de uma produção que representa 6% menor do que o ano anterior. Somada à expectativa de excesso de chuva, expectativa não, realidade, chuvas excessivas na Malásia, e a dificuldade de fazer a colheita desse produto, coloca o mercado de óleo de palma em evidência nos últimos dias. Por exemplo, estamos há 3 semanas vendo os maiores preços de óleo de palma na Malásia. Vem ao longo da semana informações de que a produção global serão 44 milhões de toneladas, uma queda de 2 milhões. Então, não é só a Malásia que está perdendo a palma. É provável que esse óleo de palma, que é mais barato do que o óleo de soja, acaba não vindo ao mercado e será substituído por um outro produto. Evidentemente, seria o óleo de soja imediatamente. O óleo de soja, tanto nos Estados Unidos como em outras partes do mundo, está diminuído. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos percebido algumas compras de óleo na Argentina e também no Paraguai para biodiesel. E ademais, o último leilão de biodiesel, se eu não me engano, foi na terça-feira, teve um aumento significativo nos preços. Por quê? Porque também está criando uma demanda do mercado local para o aumento da composição para 12% no biodiesel. Então, o óleo de soja está procurado por conta da redução do óleo de palma na sua produção, por conta das exportações americanas e também por conta da necessidade de aumento de demanda aqui no Brasil. Então, não só os relatos de exportações dos Estados Unidos, demanda chinesa, como também os óleos têm sido outros fatores que estão compondo um novo degrau de preços, empurrando a matéria-prima para cima, Alexander. Porque no final das contas, para fazer o óleo, precisa esmagar o grão. E daí o esmagamento interno também ganha um certo destaque aí nessa composição aí de consumo, né? Evidente. E voltamos naquela máxima vivida nos últimos dias aqui no Brasil. Temos exportações já antecipadas. Se somar os 8 milhões e 800 mil toneladas de embarques no mês de julho, segundo a previsão da ANEC, a somatória de exportações até o mês de julho somarão 73 milhões e meio de toneladas. Para os 80 milhões previstos, os nossos estoques de passagem serão apertados. Logo, o industrial que precisa desse óleo de soja vem buscar mercadoria no campo com um preço maior, aumentando a competição com os exportadores. Isso posto, faz com que os preços novamente no mercado físico tenha uma demanda mais aquecida e eleve os preços. Por conta dos prêmios na exportação, tanto para o óleo quanto para a soja matéria-prima, também é outro impulsionador de preços no mercado físico. Então, uma coisa acaba elevando a outra. Portanto, os mercados de óleo têm um peso muito grande nesse momento para manter essa expectativa de alta para os próximos dias, independente de alguns fatores. E um desses fatores seria o mercado internacional. Independente da alta ou da baixa na Bolsa, nós temos visto os mercados físicos mais aquecidos. Deixa eu até fazer um parâmetro com isso, que eu fiz uma pesquisa aí. Sexta-feira passada, nós tínhamos, por exemplo, nas indústrias de Rondonópolis, preços ao redor de R$ 113 por tonelada. Mesmo com a queda do câmbio essa semana, em torno de 4%, 3,8%, os preços dessa soja hoje, em Rondonópolis, permanecem 110 a 111 reais aproximadamente. Então, o mercado físico está num compasso sobre a oferta e um pouco mais distante de outras variáveis, como o câmbio, que foi bastante importante nesta semana, Alexandre. Pois é, e como é que o câmbio está influenciando aí nessa formação de preço? A queda do dólar no Brasil chega em Chicago, Mário? Pois é, uma pergunta bem interessante essa, porque ela chega em Chicago, sim, até de uma certa maneira. Quando nós vimos ao longo da semana passada um aumento significativo do câmbio, que chegou a 5,38, 5,40, a Bolsa de Chicago entendia que, com a desvalorização da moeda brasileira, nós teríamos um aumento de exportações por aqui. Então, houve uma limitação de altas naquele período,
por conta de uma possível onda de vendas de produtos brasileiros. Essa semana foi o contrário, de 5,38, 5,39 da semana passada, caiu para 5,09, 5,10. Esta reação, ou seja, a valorização da nossa moeda, deu um entendimento contrário aos americanos. Obviamente, especuladores entendem que, com a desvalorização, melhor, com a valorização do real aqui no Brasil, as exportações tendem a ser reduzidas, e aí acabou elevando o mercado numa condição especulativa de novas compras, atendendo apenas às variáveis internas, que neste caso foram as exportações excessivas, ou os grandes volumes vendidos para os chineses. Então, sim, houve uma imediata resposta nos Estados Unidos, onde a Bolsa entendeu que o Brasil teria uma menor participação das vendas com a valorização da sua moeda. E por isso, inclusive, acabou criando uma valorização dos prêmios para produto brasileiro, assim como para americanos, devido à valorização do real frente à moeda americana, Alexander. É interessante a gente notar que vários fatores vão se encaixando aí, enfim, e vão justificando a formação de preços da soja, tanto no mercado internacional quanto no mercado interno. Agora, eu queria recuperar uma fala sua sobre, enfim, a demanda aquecida de óleo, e queria focar isso aqui no Brasil, principalmente. Você citou aí a questão dos leilões de biodiesel, que, enfim, sinalizam aí que a demanda deve continuar forte por óleo. E você falou de óleo, se eu não me engano, óleo paraguaio no Brasil, Mário. Como é que é essa história? Já não é mais só soja? Então, não é só soja. Tivemos repórteres essa semana que o Brasil comprou algum volume de óleo paraguaio para a manutenção do biodiesel. E exatamente naqueles dias, início dessa semana, houveram leilões de biodiesel aqui no Brasil. E o aumento deu 8,3%. Né? Então, a somatória desta decisão, onde a falta de óleos, tanto para o consumo interno, devido ao grande volume de exportações da matéria-prima, e a indústria de biodiesel não ter tido leilões no mês de abril e no mês de maio também, a demanda acabou aquecendo muito rapidamente, pois dentro deste ano nós estamos pulando para uma mistura de 12% no biodiesel. Então, o único óleo imediato que poderia substituir seria o óleo de soja. Então, foram buscar algum volume pequeno, e obviamente Paraguai não é uma grande indústria que possa atender, mas eu quis sinalizar que, com uma oferta de óleos aqui interno está bastante restrita, eles estão buscando já até algumas alternativas, né, na vizinhança. O aumento de procura por óleo para biodiesel é o suficiente para fazer com que a indústria, que não exporta a matéria-prima, obviamente, mas tem uma colocação do seu farelo no mercado interno, que acabou também competindo com as exportações. Houve um aumento também significativo de vendas de farelo de soja para exportação. Haja vista, inclusive, que as exportações de carnes, tanto do Brasil quanto americano, têm sido crescente. Então, precisa de farelo para fazer uma mistura na indústria de ração para animais. Então, essa demanda está existindo, francamente. Então, por essa razão, tanto o óleo de soja quanto o óleo de palma tem sido crescente na sua procura para a substituição de algumas matérias-primas. Eu ia fazer uma pergunta que, enfim, você aparentemente já respondeu, mas eu vou reforçar a minha teimosia aqui. Você falou que o óleo paraguaio está sendo negociado, mas não é grande volume, até porque não é o motivo aí da exportação paraguaia. A minha pergunta era, um aumento nessa busca por óleo paraguaio diminui a necessidade de importação de grão do Brasil? Não, de forma alguma. Se você fizer um comparativo de onde está a oferta no momento, perceberá que o mercado sul do país, ele tem uma oferta muito mais restrita. Sobretudo porque as indústrias do sul são muito mais agressivas em volume para atender o mercado interno de biodiesel e também estão mais próximos dos portos, que exportam mais rapidamente. Então, o primeiro a ficar descoberto de estoques de passagem é o sul. Portanto, o Rio Grande, Paraná, tem tido uma procura muito maior para a importação de matéria-prima, né? Eu ouvi relatos no final da semana passada
que o Brasil já teria importado ao redor de 380 mil toneladas, se eu não me engano, 380 mil toneladas de soja desses países do sul, como Argentina, Paraguai. E, portanto, é essa região que precisa repor os estoques imediatamente, por exatamente ter a necessidade para esmagar um grão que fornecerá o farelo para a indústria de ração e que tem na sua região uma demanda muito grande para o abastecimento de ração para suínos e bovinos também, onde tivemos uma grande quantidade de produto vendido neste primeiro semestre. Então, isso, na minha opinião, acaba fazendo com que a região sul do país tenha uma necessidade muito maior de reposição nos estoques do que a região centro-oeste. Mas essa necessidade de importação, pelo seu conhecimento, pelo seu entendimento, fica restrita aos países aqui da América do Sul, aos países vizinhos, ou ela pode chegar a ser trazida, essa soja pode chegar a ser trazida dos Estados Unidos, Mário? Olha, não tenho uma informação precisa de valores, mas o primeiro sentimento é de que, como os produtos brasileiros estão num número um pouco menor, né? O preço da mercadoria brasileira é mais barato hoje do que a americana. Então não faz sentido você buscar nos Estados Unidos um produto que é mais caro do que aquele que nós estamos tentando exportar, estamos exportando nos últimos dias. É mais provável que o frete, mais provável que a mercadoria aqui do sul, tanto argentino quanto paraguaio, chegue mais barato para o Rio Grande do Sul, como o Paraná, nas indústrias que precisam repor os seus estoques, do que ir buscar nos Estados Unidos, que vai demorar para chegar e o preço lá é um pouco mais caro do que o nosso. Então, imediatamente, meu primeiro sentimento diz que não faz sentido fazer alguma importação americana nesse momento, Alexander. Seguindo esse seu raciocínio, a própria disputa interna ainda permite que as indústrias possam avançar um pouquinho no preço antes de chegar a comprar dos Estados Unidos, por exemplo, né? Certamente, até porque nós temos ainda estoques de passagem pontuais em alguns locais que estão mais próximos de algumas indústrias, né? Então isso pode fazer com que a indústria coloque um preço, um sobrepreço, um prêmio, de alguma forma para poder seduzir o vendedor que tem algum estoque nesse momento e que seria mais barato e mais rápido chegar esse produto na fábrica do que fazer uma importação, sendo ela mais distante, como a sua referência sendo os americanos, por exemplo. Muito bem. De qualquer forma, a gente tem essa movimentação de preço também acontecendo em função dessa disputa maior pela soja restante aqui no Brasil. Você citou o prêmio nos Estados Unidos, mas o prêmio aqui no Brasil também está subindo, né, Mário? Essa semana eu vi prêmios para embarques na temporada setembro e outubro entre 14 e 15 centavos maior do que a semana passada, ao redor de $1,50 acima da Bolsa de Chicago. Esses valores já são o suficiente para dizer que está faltando mercadorias para poder exportar num período mais longo. E esse período mais longo, como se fosse, por exemplo, setembro, outubro, novembro, a indústria estará disputando ela a unhas, né, e dentes, porque o volume exportado até agora, como eu comentei, se somar os 8 milhões e 800 mil toneladas de embarque no mês de julho, sobra pouco para as indústrias disputarem no segundo semestre, que já está bem procurado, com haja vista que eu comentei sobre o biodiesel. Agora, o maior player do mercado mundial, procurando produto nos Estados Unidos, conseguindo fazer grandes volumes por lá. Se não mexer com esses nossos estoques, talvez as indústrias ainda tenham algum espaço para achar algum volume e manter as suas fábricas rodando até o mês de novembro ou dezembro. Mas uma coisa é bem clara, tenho ouvido dos industriais que estoques de novembro a janeiro serão insuficientes para eles tocarem adiante, a não ser que haja um washout, ou seja, uma renegociação de contratos que já foram destinados para exportação, desde que a indústria pague um pouco mais e esses estoques prováveis que teriam destino à exportação, Alexander, volte para a indústria de uma forma de compensação de valores. Mas efetivamente o washout não está acontecendo ainda. Não. Isso é só uma suposição mercadológica dizendo que para uma eventual mudança de estoque com destino atual para a exportação, a indústria vai ter que ter um poder de barganha maior. E se ele tiver um volume, um preço maior que compense a não exportar mais, aí ele
acaba ganhando esse estoque. Mas eu acho isso até um pouco improvável, você quer saber, né? viu? Vou dar um dado para você aqui que vai bem de frente com esse tema. O esmagamento semanal na China está da ordem de 2 milhões de toneladas. Com esse volume todo importado que eles estão fazendo dos Estados Unidos, é improvável que eles diminuirão o seu esmagamento. Com estoques de passagem em torno de 6 milhões, quer dizer, estoques nos portos atualmente na China, em torno de 6 milhões e meio, 6 milhões e 600 mil toneladas, é pouco. É provável que eles precisem mesmo que receber esse produto todo comprado nos Estados Unidos para manter esse esmagamento semanal e, obviamente, acaba competindo com o produto brasileiro. Então, acho que a indústria vai continuar sofrendo mesmo em achar estoques, mas também não podemos esquecer, Alexander, já compraram volumes grandes no passado para recebimento durante esses meses, agosto, setembro e outubro. Daqui para frente, essa dificuldade de colocação, por exemplo, de biodiesel faz com que aumente os preços do óleo de soja. De repente, encontra uma alternativa aí de preços e acaba desenhando um outro caminho que não essa que nós estamos enxergando, totalmente exportação, óleo, farelo e grãos. Não dá para imaginar que a indústria, vendo a China comprando tudo que podia no primeiro semestre, não se posicionou também de alguma forma, tentando garantir aí o seu abastecimento, né? Mas enfim, né, Mário, vamos esperar para ver, como você disse, com esse bom desempenho das exportações e com uma rentabilidade maior, pode ser que a indústria queira avançar um pouquinho aí nas suas compras também, e daí a briga se justifica e o preço também vai ser maior, né? É tão necessário que tudo isso que nós estamos comentando venha a acontecer com causa ou com efeito na causa de demanda, inclusive por carnes, né? Dá um exemplo aqui. A importação da China no mês de junho, né, para carne suína, aumentou em 128%. Em 2020, na somatória, eles já importaram 2 milhões e um pouco mais de 2 milhões e 100 mil toneladas. Isso já representa, Alexander, um volume de 140%, um pouco mais em relação ao ano anterior. Então, como a demanda de carnes também está acontecendo muito rapidamente, há necessidade de colocação de farelo na indústria de ração para alimentar esses animais todos que vão ser exportados, né? Então, passa mais uma vez pelo crivo da necessidade de enxergar um mercado, que a indústria precisa, e devido a uma procura maior por farelo com preços maiores, industrializar uma matéria-prima que nesse momento estaria totalmente destinada para exportação. Então uma coisa leva a outra e acabamos enxergando um mercado todo de sustentação de preços. É isso aí. Mário, só para a gente encerrar, essa alta que você pontuou aí dos prêmios, né? Principalmente nos vencimentos setembro, outubro aí, ela pode contaminar de alguma forma a safra nova, as vendas para a safra nova? Safra nova também deu uma melhorada nos prêmios aí, viu, Alexandre? Nós encontramos essa semana valores um pouco maiores. A safra nova teve um aumento em torno de 7 a 11 centavos, mais ou menos, para os vencimentos de março e abril e maio. Abril e maio até com um volume um pouco menor. Abril e maio teve um aumento de 3 a 5 centavos, mas os vencimentos de fevereiro e março foram bem maiores. Então, sim, está sendo contaminado, vamos dizer assim, é uma onda que se criou de aumento dos prêmios e estão procurando volumes maiores, inclusive na safra nova, e por isso esse volume e esses preços subiram bastante. Mas já atrai vendedor, não? Então, é exatamente isso. Então, os chineses já fizeram grandes volumes de aquisições aqui da safra brasileira. Então, como nós já temos hoje em torno de 40%, 43% da safra nova brasileira vendida, é possível que para aumentar o volume de negócios para os chineses, precisaremos enxergar números um pouco maiores para exportação, né? Então, essa semana empresas pesquisaram no campo dizendo que provavelmente vamos ter 138 milhões de toneladas da próxima safra a ser produzida. Se nós temos 40% de vendas antecipadas, já é um volume bastante significativo. Mas eu penso que os produtores hoje estão mais voltados à expectativa de plantar
ter um sentimento de clima que não vai atrapalhar e manter as suas vendas numa próxima rodada, quando tiver uma outra relação cambial e uma outra relação de prêmios daqui para frente, Alexandre. E você acredita nesse número de 138? Não é muito cedo para Pois é. falar de uma safra tão grande assim? Eu temo fazer qualquer tipo de pesquisa, porque a Novo Rumo e a Grossóia não fizeram pesquisa no campo ainda que pudesse justificar uma menção mais profunda da nossa parte sobre essa questão de produção. Mas vamos pensar assim, se vier 138 milhões de toneladas, são os nossos produtores que estão fazendo a parte e a lição de casa muito bem feita. É verdade, é isso aí. Mário Mariano, meu amigo, muito obrigado, viu, pela sua participação. Uma conversa muito boa, muito interessante e cheia de argumentos aqui para quem quer entender um pouquinho do mercado. Volte sempre, viu, Mário? Um abraço, está com você. Até a próxima. Valeu, abraço. Tá aí Mário Mariano, diretor comercial da Agrosoia Novo Rumo Commodities, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como estão as cotações. Encerrando as cotações nesta sexta-feira, é um encerramento de semana negativo, mas a gente pode dizer que ao longo da semana a gente teve aí uma reação positiva nos preços da soja lá em Chicago. De olho na tela então, acompanhe comigo aí, agosto fechando a $9,04 por bushel, parece que está se consolidando aí acima do patamar dos $9. 1,50, um ponto e meio aí de queda. Setembro, 8,98, perdeu aquele patamar dos $9 que estava ontem, 2 pontinhos de baixa. Novembro, da mesma forma, recuou aí dos $9, mas está ali, na linha de transição ali entre 8,99 e $9. E o janeiro, $9,04 por bushel, uma queda de 0,25. Esses são os números da soja. A gente tem também o milho, que encerrou de uma forma negativa aí nos primeiros vencimentos. Setembro e dezembro encerraram no vermelho, setembro com 1 ponto mais 75 de queda, $3,26 por bushel, o dezembro meio ponto de queda, $3,35 por bushel, março de 21 já fechou com meio ponto de alta, 3,46, e maio também com alta, 3,53. Vamos ver o trigo. Cadê o trigo? O trigo subiu bem hoje. Setembro, $5,39 por bushel, 10 de alta. Dezembro, 5,45, 10,5 de alta. Março, 5,51, 10,5 de alta. Mesma alta para maio, que fechou a $5,54 por bushel. São os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua companhia. Continue com a gente.